Iniciamos o ciclo de encontros, educação e formação em tempos e espaços de pandemia. Essa é uma iniciativa conjunta do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Profissão Docente, o PRODOC, do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Escola Pública, Infâncias e Formação de Educadores, o GPPinfor, e conta com o apoio do CEF, que é o Centro de Formação de Educadores da Escola Básica da Unifesp, sediado no campus de Diadema. A iniciativa está organizada em 5 encontros. Hoje, no encontro que dá início aos trabalhos, nós falaremos sobre a educação e a formação em tempos e cenários de pandemia. E, ao longo das próximas semanas, debateremos a experiência educacional de professores dos diferentes níveis de ensino. Em cada semana, teremos um tema, da educação infantil ao ensino superior. Dia 30 de abril, né, semana que vem, o nosso tema será experiências educacionais de professores da educação infantil, e teremos a participação das professoras Célia Serrão, da Unifesp, e Renata Dias, da Rede Municipal de São Paulo. Dia 8 de maio, experiências educacionais de professores do ensino fundamental, com o professor Felipe José do Nascimento Henrique, da Rede Estadual de São Paulo. Dia 15 de maio, experiências educacionais de professores do ensino médio, com os professores Humberto de Andrade Pinto, da Unifesp, professora Osani Martiniano de Souza, da Rede Estadual também de São Paulo. E, finalmente, dia 22 de maio, experiências educacionais de professores do ensino superior, com as professoras Ana Carolina Colaciopo, que é docente da rede privada, né, de ensino superior, e a professora Valéria Sperducci Lima, da Unifesp. Para a nossa conversa de hoje, nós contamos com a presença da professora Magali Silvestre, a quem eu já agradeço pela participação, pela disponibilidade. A professora Magali é pedagoga, mestre e doutora em Educação, Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo. É professora associada da Universidade Federal de São Paulo, onde, além de exercer a direção acadêmica da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, Campus Guarulhos, é orientadora nos programas de pós-graduação e educação, programas de pós-graduação em Educação e Educação e Saúde na Infância e na Adolescência. Quero agradecer a presença de todos os que estão aqui conosco e dizer, né, que o professor Jorge Barcelos acompanha a discussão pelo chat, por onde podem ser enviados comentários e perguntas para a professora Magali, que responderá ao final da exposição. Por favor, quem não estiver fazendo uso da palavra, né, mantenha o seu microfone desligado e o vídeo também, né, para que a transmissão não fique pesada e a gente não tenha dificuldades com a comunicação. Professor Jorge, gostaria de fazer uso da palavra, algum informe, algum aviso? Ítali, muito obrigado aí pela oportunidade aí para fazer parte e colaborar nessa assessoria. Só um reparo, no dia 8 de maio, além do professor Felipe, da Rede Básica, nós também teremos o professor Rodolfo, que é professor de História na Rede Municipal também, né, que vai fazer parte de uma dobradinha aí, uma conversa nesse dia. Tá? E eu acho que podemos ir para frente, né, com a nossa convidada e você fazendo a mediação, e eu vou tentar aqui acompanhar pelo chat, anotar as perguntas, comentários, e vamos para frente. Sucesso, vamos adiante. Vamos lá, vamos juntos com esse ciclo, esses debates e aprendendo com a ferramenta. Professora Magali, nesse momento, né, de isolamento social, em decorrência da pandemia, nós estamos acompanhando, né, as escolas, as diferentes redes de ensino se organizando, algumas, as particulares mais organizadas, as públicas organizando-se para início, de atividades das aulas mediadas pela tecnologia, né? E aí muito se fala sobre o ensino remoto, o ensino não presencial, o EAD,
Então, esses vários termos, né, a gente vê no cenário, vê em discussão. A gente fala da mesma coisa quando se refere a esses diferentes termos, ou há diferenças importantes que no cenário educacional a gente deva considerar a respeito deles? Bom, Ítali, antes de responder, eu gostaria só de fazer um agradecimento, né, a todos vocês que organizaram esse evento, a você pelo convite, aos grupos de pesquisa, ao CEF, né, um grupo que pensa a educação dentro da Unifesp, e eu creio que esse debate, ele nos ajuda a pensar que a pandemia, ela não está, né, não tem como centro só a questão da saúde da população, né, ela coloca em jogo várias outras questões, né, a questão da educação é uma questão bastante sensível com essa pandemia, e a questão das desigualdades sociais, né, que acaba aflorando com todos esses problemas, né, da pandemia, eu penso que isso faz com que a gente tente ampliar um pouco o debate do que é isso que está acontecendo com a gente, né, essa conjuntura que nós nunca tivemos, né, nunca vivenciamos, e que está nos impondo, né, diferentes desafios e nos colocando, né, à frente, escancarando, né, os problemas que a gente tem na sociedade brasileira, né, nas diferentes regiões do país. Então, queria agradecer imensamente, queria só comentar que eu tenho, né, eu sou diretora lá do campus Guarulhos, e eu tenho pedido para várias pessoas, né, vários pesquisadores, vamos falar mais, né, vamos dizer o que nós temos para dizer, e aí eu recebo esse convite. Aí foi quase que impossível dizer não, né, porque, de certa forma, eu tenho procurado incentivar, né, os colegas a falarem mais da área de humanidades sobre essa conjuntura, né, e aí eu recebo esse convite com bastante satisfação e espero poder atender às expectativas, né. Professora Ítali, eu não sou especialista na área de educação à distância, né? Até porque a educação à distância é uma área de conhecimento recente, né? Mas que tem as suas especificidades. Mas é possível responder essa questão porque há sim uma diferença, né, substancial entre aquilo que a gente está chamando de ensino remoto ou ensino à distância e educação à distância. Se nós pegarmos a legislação brasileira, a LDB, por exemplo, coloca, né, com bastante propriedade, os níveis de ensino e as modalidades. Então, a educação à distância é uma das modalidades, como educação de jovens e adultos, como educação para o campus, como educação profissional, e ao colocar como uma mobilidade, destaca, né, a importância de se pensar de forma diferentes o próprio ensino, né, e dá uma abrangência mais substancial, né, quando indica a questão da educação. Então, pensar a educação à distância é pensar num processo formativo de pessoas, né, de uma maneira abrangendo uma totalidade, né, com as suas especificidades, quer dizer, tendo como mediação, obviamente, né, as tecnologias, por isso que é a distância, né, mas levando em consideração também, principalmente, que eu acho que é uma questão que caracteriza muito a diferença, né, entre a educação à distância de um ensino presencial, por exemplo, levando em consideração uma metodologia própria, né, para você desenvolver processos educativos à distância, isso envolve, né, uma forma de organização diferente, uma metodologia diferente, né, a educação à distância hoje no Brasil, ela é muito caracterizada pela figura dos tutores, então, envolve um processo de preparação de material específico, né, que preveja, que problematize, que acione, né, os processos de aprendizagem do educando, né, pelo uso das ferramentas tecnológicas. Então, quando a gente fala em educação à distância no país, e de acordo com a legislação, nós estamos falando de um processo muito complexo e que exige, principalmente, um tempo de planejamento bastante grande, né?
e bastante complexo. Então, de forma alguma, nós podemos, né, nessa conjuntura, dizer que o que está acontecendo nas escolas, enfim, no país afora, seja na educação básica ou no ensino superior, é educação à distância. Isso é um erro, uma terminologia empregada de uma forma equivocada, né? Mas fazer essa diferenciação nos ajuda um pouco, mas não necessariamente, né, em tudo que nós temos que pensar, sobre o que nós estamos chamando de ensino à distância, né? Então, quando a gente fala em ensino, a gente já está reduzindo a questão do processo educativo, né? É ensinos, é uma parte do processo educativo e do processo formativo, né? Ensino remoto ou ensino à distância, eu entendo que, digamos assim, são sinônimos, né? São sinônimos, enfim. Quer dizer, é uma substituição daquilo que você faz presencial, fazendo à distância, pelo uso das tecnologias de informação, né? De comunicação e informação. E é aí que eu acho que começa todo o nosso dilema, né? É possível substituir aquilo que foi planejado, levando em consideração um currículo, um contexto, enfim, uma série de coisas. É possível você substituir o ensino que foi previsto, ou uma formação, né? Pensando no curso, que foi previsto de uma forma presencial, à distância? Né? Então, eu penso que esse é o ponto principal que a gente teria que discutir antes de discutir se somos a favor ou se somos contra, se é possível, não é possível, quando que dá para fazer, quando que não dá para fazer, né? Não sei se eu fui clara, mas, enfim, tem outras coisas para falar, mas eu acho que você vai me demandando e eu vou colocando. Ok, professora. Dentro dessa perspectiva, né, o que a gente pode pensar como impactos na formação dos estudantes no contexto de ensino remoto, né? Porque a senhora traz essa diferença importante, essa reflexão, né? Se os processos de ensino remotos dão conta do projeto educativo, né? Mas vivemos um cenário em que as escolas estão fechadas, as pessoas estão isoladas e as crianças é isso que tem de acesso nesse momento, né? Então, que impactos a gente pode pensar que essa conjuntura do ensino remoto pode gerar em termos de formação do indivíduo, do estudante? Então, eu queria falar duas coisas, porque eu fiquei pensando um pouco, né, o que seria importante nós pontuarmos, né, quando estamos discutindo a questão da formação, da educação e dessa conjuntura, né. Então, assim, acho que um dos grandes problemas quando a gente discute essas temáticas é que a gente trata a educação e a formação de um modo geral, né. E quando a gente olha para a realidade brasileira, para os processos educativos, para as escolas, eu acho que é importante levar em consideração três questões. A primeira delas é que o Brasil é diverso, né? Então, falar, por exemplo, na educação na cidade de São Paulo é diferente de falar da educação no Maranhão, no Piauí, no Amazonas, enfim. Então, acho que quando a gente discute, né, é possível trabalhar de uma forma remota ou não, nós temos que levar em consideração essas diferenças, né? A segunda questão é que é muito diferente você falar de um ensino, de uma educação, de um ensino remoto na universidade, né, em que o nível de desenvolvimento intelectual do sujeito, né, é mais avançado, por exemplo, né, então ele consegue lidar com ferramentas intelectuais muito mais complexas, digamos assim, do que você falar em educação, ensino remoto, para as crianças do primeiro ano em processo de alfabetização, né? Então, a gente ouve os governadores falando, nós ouvimos os secretários de educação, o Conselho Nacional de Educação, né, nos documentos, no documento, na portaria que instituiu, enfim, como se fosse
embora o documento do Conselho Nacional diferencie, né, os diferentes níveis, mas como se fosse igual, né, trabalhar dessa forma. E a terceira grande questão, que eu acho que é um impasse, que inclusive as universidades vêm vivenciando, é a questão da inclusão digital, né? O Conselho Nacional até fala que você pode substituir o ensino presencial por outra forma, né? Que não precisa necessariamente ser online, mas se não for online, vai ser como? Pelo correio? Você vai distribuir, você vai ficar lá na porta da escola distribuindo, que é o que está acontecendo, por exemplo, no estado de São Paulo com aqueles cadernos, né? A escola está distribuindo ou está mandando entregar pelo correio, né? Mas isso não é suficiente. Agora, quando a gente fala em ensino remoto, a gente pensa, então, o uso das tecnologias. E, ao pensar o uso das tecnologias, nós caímos novamente na questão das diferenças sociais que nós temos no Brasil, que nós temos em São Paulo, que nós temos em diferentes regiões, aqui na capital, por exemplo, né? Então, eu fui atrás de uns dados que eu achei que é muito importante apresentar aqui, porque às vezes nós lemos as manchetes, né, e nós ficamos bastante animadas, porque a gente fala assim, bom, 69,8% da população brasileira em 2020, de acordo com o IBGE, tem acesso à internet. Bom, legal, quase 70%, não está universalizado, mas tem acesso, né? Então, você pode pensar, bom, então nós já temos 30% da população brasileira que não vai poder vivenciar o ensino remoto, né? Isso dentro de uma mesma região no país. Às vezes, dentro de uma mesma escola, vai ter criança que vai ter acesso, vai ter criança que não vai ter acesso. Isso é um problema bastante sério, né? Só que quando a gente começa a aprofundar os dados, por isso que eu fui atrás desses dados, você começa a perceber que a questão é mais complexa. Quer dizer, 69% das pessoas que têm acesso à internet é pelo smartphone, com uma questão específica, que é a questão da comunicação, né? E se você vai para a zona rural, por exemplo, 41% dessa população só tem acesso. Então, veja, sem acesso à internet não existe ensino remoto, ou educação à distância, ou qualquer que seja a modalidade, né? Se a maioria dos brasileiros acessam via smartphone, a gente também pode pensar que isso já significa uma certa restrição a determinadas ferramentas, né? Eu não consegui um dado específico que eu queria muito, mas eu vou ainda atrás dele, que é a questão de você poder medir, né, qual é o tipo de banda larga que o sujeito tem na sua casa, né? Mas a gente sabe pela realidade que a gente vive, que normalmente o acesso à internet pelo celular ainda é um acesso precário, porque é um acesso da internet que é mais acessível e etc, etc, né? É muito interessante, então vamos pensar assim, bom, vamos sair um pouquinho do celular e vamos pensar no computador em casa, né? Que aí é aquele, eu tô trabalhando um pouco com aquele modelo idealizado de aluno que a gente tem e que os documentos todos e que os discursos todos trabalham, né? O aluno em casa, naquele horário, abrindo o computador, acionando a internet e tendo a aula, né? Ou ensino remoto. Quando a gente vai lá para o IBGE de novo, né, 93% das pessoas têm celular, da população brasileira tem celular, mas só 27% tem computador portátil, 19% tem computador de mesa, e 27% tem computador portátil. Então, no Brasil, segundo o IBGE, que é uma fonte confiável, né, no Brasil, quando a gente fala em ensino remoto, é ensino por celular somente de 70% da população. Eu acho que esse cenário, ele já dá um elemento para a gente pensar, opa, peraí, né? Acho que existe um processo de pandemia, existe um processo sério de isolamento social. As crianças, os adultos e os universitários ficarem longe da escola é muito complicado, é ruim, né? É ruim ficar sem estudar, sem aprender, é muito ruim, mas não dá, né? Em nome de você tentar resolver de uma forma, né? Como é que a gente lida com
com esse período de distanciamento, né, dos espaços escolares, dos espaços de aprendizagem, você substituir por uma forma que não necessariamente todos terão acesso. Aí você começa a ferir os princípios do direito à educação que tem lá na Constituição. Então, eu não estou dizendo aqui que eu sou contra, que eu acho que não tem que existir nada disso. O que eu acho é que nós temos que fazer essas discussões de fundo. Eu só coloquei 3 aqui, né, nesse momento, tem outras. Essas discussões de fundo para a gente poder assumir, porque há uma preocupação muito grande que daqui a pouco a gente vai ter que começar a pautar, que é como vai ser essa volta, né? Como que nós vamos voltar para a sala de aula. Então, eu penso que nós temos que amadurecer bastante essas questões e como nós vamos dar conta, né? Quando a gente olha lá na legislação da educação à distância, por exemplo, só para ter uma ideia, né? Você lê lá, né? A educação à distância, não estou falando do ensino remoto, ela tem que ocorrer com a utilização de meios de tecnologia, com pessoal qualificado e com políticas de acesso. Quer dizer, quando você fala em educação à distância, a legislação já fala em políticas de acesso. Quando você fala em ensino remoto, tem que ter política de acesso. Então, nós precisamos socorrer os hospitais, obviamente, mas nós precisamos, não é dar apostila pronta para as escolas. Nós precisamos dar acesso, mexer, pensar rapidamente na política de inclusão digital do país. Não dá para desconectar, porque se desconectar, nós vamos reforçar as desigualdades, né? Nós vamos, de novo, reforçar um papel que a escola ainda não conseguiu superar, que é deixar vários estudantes para trás, né? Enfim, Okay. Acho que é isso. Ok. Professor Jorge, como que estamos no chat? Há perguntas relacionadas com o que a professora Magali acabou de trazer para a gente? Ou a gente caminha mais um pouco? O que você está sentindo? Não há nenhuma pergunta. Há colegas que fizeram um outro comentário, né, reafirmando, colocando alguma coisa, mas não apareceu, ninguém pediu a palavra. Inclusive, a gente pode fazer um combinado. Se alguém quiser fazer a solicitação da palavra, marque pelo chat, a gente vai anotando aqui, depois a gente reúne na pausa para colocar para a professora Magali, ou para algum outro colega que esteja assistindo. Tá? A gente pode estabelecer esse critério. Ou outro, né? Combinado. Obrigada, professor. Magali, você foi falando, né, trazendo para a gente uma questão bastante importante, que é o que a gente deve refletir para que a escola cumpra com o seu papel, né, aquilo que é previsto constitucionalmente, esse cuidado para que a gente não exclua um contingente grande, né, da população, por esse momento de educação remota que chegou, adiantando uma discussão que talvez já tivesse em curso, mas que sem essa pandemia talvez demorasse um pouco mais, né? E agora a gente está sendo convidado a fazer essa discussão com um pouco mais de brevidade. O que a gente pode dizer acerca do papel da escola no cenário que a gente está vivendo, no cenário da pandemia e no pós-pandemia também? Que papel tem a escola, que desafios esse momento traz para a área da educação? Então, eu penso que a escola tem um papel fundamental, para além daqueles que vão imprimindo a ela, né, de distribuição de apostilas, ou distribuição disso, ou de ocupação para virar um hospital, como acaba acontecendo, né, porque a gente vai assistindo isso, né, a gente ouve falar na escola a partir desses espaços que vão sendo, do espaço que ela vai cedendo, né, para outros dispositivos aí do Estado, né. Mas eu penso que não, que a escola tem um papel fundamental, porque eu acho que poderia ser nesse momento. Então, veja, quando eu falei assim, eu não estou dizendo que eu sou contra o ensino à distância ou o ensino remoto, né? Mas eu acho que
poderia ser esse momento um polo importante, por exemplo, para difundir determinados conhecimentos necessários para a própria população ou para a própria criança, por exemplo, né? Por que eu estou falando isso? Porque o foco, qual é o foco? O foco é cumprir o calendário escolar. Por isso que você tem que dar um ensino remoto, né? Então, você vai tentando ver como é que você dribla para poder dar conta daquilo que estava estipulado no planejamento, né? Por que o foco tem que ser por que o foco tem que ser no conteúdo escolar, né? Por que o foco agora não nos grandes desafios que a gente tem para poder entender quais são as problemáticas que surgem a partir deste cenário, né? Por que a gente não pensa, ao invés de fazer um ensino remoto compensatório, né? Então, vamos tentar suprir os conteúdos que nós não estamos trabalhando. Quais são os conteúdos primordiais nesse momento que seria importante estar debatendo com a população, com os pais dessas crianças, nesse limite de acesso que eu estou dizendo, entendeu? Porque, de cara, a escola já está prejudicada, ela não acessa todos os seus estudantes, né? Existe só um celular naquela casa, por exemplo, né? E não vai ser utilizado para a questão do ensino remoto ou ensino à distância. Então, já há um prejuízo, digamos assim, né, do papel efetivo da escola, né, do conhecimento escolar ser transmitido, enfim, ser aprendido, já há esse prejuízo. Então, qual é o papel da escola nesse momento? Quer dizer, que aprendizagens ela pode difundir? Como é que ela pode trabalhar na perspectiva de fazer com que a população fique mais esclarecida, por exemplo, né, sobre o que está acontecendo, entenda mais, né, por que os processos de ensino, eles não podem vigorar da mesma maneira, por exemplo, né, envolva mais a comunidade, enfim. Então, eu penso que esse seria o grande desafio, os professores estarem hoje discutindo, e há essas ferramentas tecnológicas, né, os professores estarem discutindo exatamente o que nós estamos discutindo aqui, né, antes deles serem convidados a desenvolverem o ensino remoto, os governantes deveriam ter convidado os professores a discutirem quais são as possibilidades, ou o que é isso, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque os professores também não têm acesso à internet, na sua maioria, porque os professores, maioria mulheres, estão em casa e também assumiram as tarefas de casa, né? Também estão educando seus filhos dentro de casa, porque eles também não estão na escola, né? Então, eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo dissociar, né, uma nova forma de trabalho, porque é uma nova forma de trabalho. Se a gente pensa do ponto de vista do docente, é uma nova forma de trabalho, e é uma nova jornada de trabalho. Não dá para dissociar, né, quando você fala, bom, vamos trabalhar com ensino remoto, sem levar em consideração essas questões do trabalho docente e das formas de trabalho, dessa nova jornada que, pela minha experiência, tem se mostrado muito mais pesada, digamos assim, né? Então, qual seria o papel da escola nesse momento? Eu acho que seria um papel introspectivo, né, de tentar, na medida do possível, aquelas escolas que tivessem possibilidade, discutir exatamente o que nós estamos fazendo aqui, o que nós vamos fazer, 2, 3 meses fechados, crianças sem acesso, como é que nós vamos fazer, né, discutir profundamente isso. E, por outro lado, ser um polo de disseminação mesmo das informações, né? Na universidade aconteceu isso, né? Como nós temos o privilégio de ter uma escola de medicina, um hospital, enfim, o que aconteceu? A cada conselho veio um médico explicar um pouco o que estava acontecendo, e isso, para mim, foi super educativo, né, para a gente poder entender, bom, do ponto de vista da medicina, o que está acontecendo é isso, como é que a gente, então, pega esse conhecimento e trabalha um pouco do ponto de vista das questões pedagógicas e etc. Então, veja, nós estamos falando de uma universidade, né, então qual seria o desafio da escola? Mas nós precisaríamos também de gestores públicos que, de certa forma, não tivessem essa visão
que parece que é em nível nacional, né? Essa visão de que nós temos que repor conteúdos e que nós temos que trabalhar com calendário acadêmico, né? Sempre naquela visão, quando tem essa discussão do calendário, na universidade a gente discute muito o calendário acadêmico, né? A gente tem várias experiências. Sempre tem essa discussão que você não consegue descolar, né, do calendário civil e do calendário acadêmico, né? Eu sei que as pessoas organizam, né, as suas férias e etc., de acordo com o calendário acadêmico que bate com o calendário civil. Mas, neste caso específico, nós temos que descolar do calendário civil se nós quisermos manter o nível de qualidade do ensino que nós vínhamos proporcionando, seja na universidade ou na educação básica, né? Mas, para isso, não significa que a escola vai ficar parada. Então, eu penso que a escola teria as discussões, elas foram muito antecipadas, né? Elas foram antecipadas. Vamos colocar ensino remoto. E eu estou falando da educação pública, né? Porque a educação privada, a gente teria que tratar aqui outros elementos, né? Um colega meu disse o seguinte, olha, eu estou aqui em casa, no início da pandemia, né? Eu tive que comprar um outro computador, eu tive que aumentar a minha banda larga, para poder conseguir receber, né, todo o material que a escola privada está mandando para o meu filho, enfim, né, vídeos, etc. Então, só para você ter uma ideia de como é diferente a discussão da educação privada, mas eu estou falando da escola pública, né, eu penso que a escola pública se antecipou, e aí a gente pensa em outras coisas, que eu tenho um pouco evitado fazer uma discussão mais macro, porque essa discussão está bem complexa no cenário nacional, mas aí você fica pensando, né, quando o Estado distribui as apostilas para as crianças receberem, de onde veio esse dinheiro e qual o interesse, quem fez esse material e quem ganhou, né? Quem ganhou nesse processo? Essa é que é a grande questão. Quem ganhou nesse processo? Foi a criança? Ou foram as empresas que produzem as apostilas? Então, em quem você pensou primeiro? Nas crianças ou nas empresas? E o que você teria que estar fazendo agora, nesse primeiro mês? Você teria que estar discutindo com os professores virtualmente como é que dar esse salto de qualidade. Nós vamos ter que pensar numa alternativa, obviamente, mas ela não pode ser compensatória, né? Nós vamos ter que dar conta, assim, dos nossos objetivos e dos nossos conteúdos a partir do momento que a gente puder reunir as crianças numa sala de aula. Poderemos reunir as crianças numa sala de aula? 35 crianças ou 70 na universidade, no mês de junho? Eu acho que não. Então, nós estamos falando em mais um mês de isolamento e esse reinício da volta às aulas, digamos assim, né? Então, qual é o papel da escola? Eu acho que são esses dois. Discutir com o seu corpo docente quais são as possibilidades, como é que enxerga essa realidade, o que faz sendo protagonista, e como é que pode ser um polo de difusão de informação. Acho que isso é muito importante, né? Não sei se estou correta, mas pelo menos é isso que eu tenho pensado aqui nos últimos dias. Itali. Sim. Nós temos aqui 3 solicitações de à parte. A primeira, Joaci, depois Márcia, e pediu a palavra também o professor João. Então, a gente pode fazer uma rodada, se for possível, não sei. Né? Ok. Abrindo para que eles pudessem falar. Joaci, depois a Márcia Lourenço e o professor João. Podemos fazer assim? Claro, por favor, professor Joaci, com a palavra. Obrigado, Itali. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, professora Magali. Sua fala equaciona muito bem as minhas angústias, porque eu sou de uma universidade que está sediada no estado do Rio de Janeiro, em Niterói, que é a Universidade Federal Fluminense, e lá nós também temos um problema muito grave, que é não discutir o problema. Até agora nós estamos há um mês e meio, ou mais, né, de paralisação, e não se tomou nenhuma iniciativa para discutir não só a questão da própria universidade, mas, no caso da Faculdade de Educação, o que ela pensa a respeito da questão do ensino fundamental e médio, né? Mas eu acho que essa pandemia,
ela, além de precipitar uma série de outras coisas, no caso específico nosso, da educação, eu acho que ela precipita a discussão, primeiramente, do que é a aula. Isso. Né? Se é para a gente voltar, é para voltar, quer dizer, se a gente for voltar, quando a gente vai voltar para a mesma coisa? Já começa por aí. Em seguida, acho que tem um outro aspecto que também se apresenta como panaceia, como é comum em qualquer crise, né? O ensino à distância coloca um problema que me parece... Exatamente, o ensino à distância coloca um problema que me parece central. Aguça uma característica da sociedade contemporânea, que é o esvaziamento da experiência do corpo. Porque quando a gente virtualiza a aula, nós estamos apagando uma experiência que tem mais ou menos 3.000 anos, que é a da sala de aula, ou desse ensino presencial, né, da presença do corpo do outro, que afeta, obviamente, a nossa relação com o outro, inclusive com o conhecimento, no caso do ensino. Né? Então, eu acho que uma questão que precisa, ou que pode ser pensada, aliás, deve ser pensada, porque me parece central, é exatamente essa. O ensino à distância não pode ser um sucedâneo dessa experiência milenar que é a conversa entre pessoas que dividem o mesmo espaço. Esse ambiente onde nós estamos é um ambiente altamente controlado, dispersivo, tão dispersivo quanto da sala de aula, né? Cheio de ferramentas que a gente mal consegue dominar, né? Então, me parece que, do ponto de vista, inclusive, conceitual, é absolutamente central a gente refletir. Eu mesmo não tenho nenhuma reflexão a respeito, é uma questão que eu coloco, né? Como é que fica esse esvaziamento da experiência de estar numa sala de aula? Né? Que a virtualidade, neste caso, nos impõe, porque até que se resolva o problema da contaminação, me parece que não vai ser resolvida antes de 2022, é o que eu tenho ouvido dos especialistas. Né? Nós vamos ter ondas sucessivas de relaxamento e de endurecimento do afastamento social. Me parece que aqui no Brasil, e particularmente no estado de São Paulo, as pessoas estão dançando à beira do abismo, né? Porque em São Paulo, dia 11, retornam, né, a um certo relaxamento, no exato momento do pico da pandemia, cuja dimensão nós não temos. Quer dizer, o problema básico mesmo desse esvaziamento da sala de aula, das escolas, nem ele ainda é claro para nós. Nós não temos noção, não temos dimensão da pandemia e das consequências socioeconômicas que, quer dizer, a gente já tem uma ideia, mas a gente não tem ideia da proporção que eles vão ter daqui para frente. Talvez o número de pessoas com acesso à banda larga caia, exatamente porque vai cair a renda média do povo brasileiro. Né? Isso, é isso. Então, esse diagnóstico que a professora Magali faz pode, inclusive, piorar nos próximos meses com esse quadro que se avizinha de nós. Bom, a princípio era isso que eu gostaria de comentar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, professor Joaci. Professora Márcia Lourenço. Olá, bom dia a todas e todos. Agradeço aí estar participando desse grupo, ouvindo Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, tá. Bem, eu gostaria de comentar alguns pontos levantados pela professora Magali, que diz respeito à educação pública e sobre o ensino remoto. Né? Quando fui convidada por vocês para participar dessa reunião de hoje, fiz um levantamento sobre quais eram as ferramentas que estavam sendo utilizadas por redes públicas. Me concentrei mais aqui em São Paulo, né? E o ensino remoto ele está sendo oferecido por meio de televisão, né? Mas por meio de um canal que é difícil acessar. Eu, por exemplo, não consigo acessar da minha casa, mesmo tendo uma TV, acesso à TV paga, né?
por meio de aplicativos e por meio de apostilas, né? E aí fiquei pensando também no papel do MEC, né? Porque, veja, ainda que a televisão seja um recurso que possa ser acessado por grande parte dos estudantes, né? Também a gente sabe que não todos, evidentemente, também muitas vezes em situações, em famílias cujo estágio de vulnerabilidade social é ainda maior, a gente tem uma dificuldade também de valorização do ensino, então, ainda que seja acessível para essas famílias, pode ser que não haja, a criança efetivamente não acesse esses recursos, né? E também pode ser que consiga acessar o ensino pela televisão, mas os seus déficits educacionais, eles são de tal forma ampliados que seja até difícil compreender aquilo que está sendo transmitido por esse veículo. Por outro lado, também, a gente tem parte dos estudantes, eu fiz uma pesquisa simples aqui no meu bairro, com algumas mães de escolas públicas, filhos de escola pública, e elas me falaram que, inclusive, paralelo a essas ofertas que têm sido feitas, algumas professoras, é claro que isso é isolado, não dá para ser considerado, têm tentado encaminhar material para os estudantes. E aí, o que eu acho que a gente deve considerar a priori, embora eu veja com bons olhos esse ensino remoto e acho que é uma solução parcial para o grande e imenso problema, porque a gente vai ter, nesse momento, né, uma ausência do monitoramento das aprendizagens. A professora Magali falou que quando a gente fala em ensino, a gente já está reduzindo o processo educacional a apenas uma parte dele, porque, afinal, qual é a aprendizagem se nós não vamos conseguir monitorá-la, que é o grande papel do docente? A gente vai ter uma ampliação das desigualdades educacionais, uma vez que parte dos alunos vão ter acesso às ferramentas e terão apoio e incentivo a fazê-lo, e outras crianças não. Os professores da educação básica também precisarão de formação para, no momento pós-pandemia, poder ampliar as suas ferramentas de avaliação diagnóstica para analisar quais são as aprendizagens e quais são os déficits desse período, né? E aí eu também vejo uma parte interessante que talvez a gente tenha, e acho que é importante o professor Joaci ter colocado que nós não podemos voltar da mesma forma, voltar igual, né? Então, qual será o legado dessas ferramentas que poderão ser utilizadas nesse processo de volta, né? Quando nós voltarmos com os estudantes? Será que no momento pós-pandemia poderia ser utilizada essas ferramentas como uma ampliação do tempo dos estudantes na escola, com acesso à educação, ainda que não seja no espaço físico da escola, e pensar que como utilizar isso garantindo que todos tenham acesso, né? Acho que é uma discussão importante que teremos que ter com os professores e com e que cada escola vai ter com a sua comunidade. Não há dúvidas que haverá ampliação. E outra, com esse afastamento também Por favor, professora Márcia, eu estou cuidando do tempo aqui, tá? Por favor, mais um minutinho. Eu acho que um outro ponto importante que a gente vai ter que considerar no momento pós-pandemia, que é além desse diagnóstico preciso das aprendizagens, também é uma busca ativa dos alunos que terão evadido. É possível que tenhamos uma evasão significativa, né? Qual as estratégias para a busca ativa desses estudantes, né? Esses são os pontos que vieram. Ok, professora Márcia, obrigada. Professor João, eu vou deixá-lo para daqui a pouquinho, né? Porque acho que pensando no que trouxe o professor Joaci, no que traz a professora Márcia, eu gostaria de voltar com a professora Magali, porque eles trazem elementos que eu acho que remetem a uma discussão sobre o legado, né, que essa pandemia, que esse momento que a gente está vivendo pode deixar para a gente pensar os processos, né, de formação de professores. Então,
o que o campo da formação de professores pode aprender com essa experiência, que desafios essa experiência traz para o campo da formação de professores. E eu vi um pouquinho a professora Magali sobre isso. E aí a gente volta com a palavra que o professor João pediu, tá bem? Então, eu queria agradecer as ponderações. Deixa eu ver se eu liguei meu microfone, liguei. Aquelas questões que eu coloquei no início, vamos chamar assim de questões mais estruturais, né? As ponderações que foram feitas dizem respeito às questões que são inerentes mesmo ao processo de ensino-aprendizagem, vamos chamar de questões mais pedagógicas, né? Então, eu vou misturar um pouco as duas falas, né, para poder dizer um pouco o que eu acho, não é uma resposta, porque eu também não tenho todas as respostas, mas só uma reflexão a partir do que os dois professores colocaram, né, mas eu penso assim, não dá, por isso que eu falei, eu não sou contra ou a favor, né, o ensino remoto, o ensino à distância, porque não dá para desconsiderar as tecnologias no nosso dia a dia, elas facilitam. Também não acho que quando nós voltarmos, nós vamos voltar iguais, não vamos. Vou dar um exemplo básico, né, nós temos reuniões colegiadas na universidade, e a presença foi muito maior online do que presencial, por uma série de questões, né, até porque somos uma universidade intercamp, né, que tem vários campi em várias localidades, em várias cidades. Então, eu penso que nós não voltaremos iguais, e, de certa forma, nós utilizaremos mais as ferramentas tecnológicas, eu acho que isso é fato, né. No entanto, eu quero chamar atenção para o que o professor Joaci falou, né, o fato de nós aprendermos a manejar algumas ferramentas, né, e querermos utilizá-la, porque elas nos ensinaram, né, que é possível otimizar o tempo, etc., etc., não significa que quando a gente fala em sala de aula, em escola, em processo de ensino-aprendizagem, essa transposição, ela vai ser automática. Ela não vai ser automática, porque aquilo que eu falei, os próprios professores, às vezes, não têm internet banda larga, a própria escola, né, não tem computador, enfim, e ela não pode ser automática, quer dizer, eu acho que nós, educadores, que trabalhamos com formação de professores, trabalhamos com educação básica, que fazemos pesquisa na área, nós temos que mostrar qual é a diferença, né, por que nós defendemos o ensino presencial, e como que nós olhamos a tecnologia como recurso para o ensino que a gente entende como presencial. Acho que essa é uma questão, o professor Joaci colocou uma questão de fundo, né, porque e aí eu vou aproveitar um pouco a fala da professora Márcia, né, e pensar que nós, quando a gente fala, eu não quero nem dizer aula, né, a aula é um encontro, né, mas é um encontro em que aparece, né, todo um processo anterior e posterior, né, um processo de planejamento e o processo de avaliação depois. Então, para nós pensarmos as questões pedagógicas que implicam, né, nesse ensino remoto, digamos assim, a gente tem que pensar em 3 questões básicas, né, de novo, 3 questões, mas acho que a questão do currículo, do processo de ensino-aprendizagem e de avaliação. A aula, quando nós damos uma aula, ela não é uma coisa esporádica, atemporal, enfim, ela tá encaixada num todo que a gente chama de currículo, né? Se a gente pensa numa disciplina na universidade, ela está no projeto pedagógico do curso, que tem lá o perfil de profissional que eu quero formar. Quando a gente pensa na educação básica, no ensino fundamental, o ensino de matemática está lá num contexto, num âmbito daquilo que a gente entende como com objetivos que a gente entende que sejam alcançáveis, digamos assim, para uma criança que vai terminar lá o ensino fundamental com 10, 11, 12 anos, sei lá, né? Então, acho que a gente fragmenta tanto, e fica na questão da aula, né? Bom, então agora eu posso colocar um vídeo aqui na frente, na televisão, e falar, né? Isso é aula? Isso não é aula, né? Ou isso é aula num modelo mais tecnicista de aprendizagem, né? O conhecimento é alguma coisa que eu vou depositando lá na cabecinha do nosso estudante, né? Por isso que eu falo, não dá para discutir o ensino à distância se nós não discutirmos as questões que estão implicadas
no ensino, né? E não defendermos que ensino que a gente entende, né, que deva ser oferecido na escola pública. Então, a gente está falando de processo o tempo todo. E uma outra discussão que não está em pauta, né, mas que eu acho que é muito séria quando a gente discute processo, são os processos avaliativos. Quer dizer, como é que eu vou avaliar o sujeito lá na frente, né, a partir de pequenos ensaios, né, ou de pequenos debates, ou de pequenos formas, né, de ensino remoto que eu fui dando ao longo desse tempo. Então, é muito complexo, né? Não é só, é muito difícil quando a gente tem uma visão da totalidade do processo de ensino-aprendizagem do currículo escolar, né? O currículo, uma visão mais abrangente, né? De todas as idiosincrasias da escola que vão se formulando e reformulando, né, quando a escola está se desenvolvendo, né, quando a escola está acontecendo, digamos assim, né, é muito difícil você reduzir essa discussão para o ensino à distância. Então, agora eu vou passar uma lista de material para o meu aluno, né, do ensino médio, uma lista de exercícios de matemática que ele faz e eu corrijo, né. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, tudo aquilo que a gente caminhou, né, no sentido de pensar a aula como um processo de interação entre sujeitos, quando a gente usa a ferramenta tecnológica desta forma, reduz a ferramenta, né, porque você está reduzindo a ferramenta, a ferramenta, você está trazendo de volta aquele ensino que a gente concebe como ensino tecnicista, né, então, o aluno vai lá, assiste um vídeo, eu problematizo aqui, e aí ele aprendeu sobre. A gente sabe que o processo de ensino-aprendizagem não é assim. Ele não se dá numa aula, ele dá num processo, né? Então, se você planeja, inclusive, com sequência didática, piorou, né? Porque a sequência didática você vai amarrando, né? Uma aula na outra. Você vai tecendo as aprendizagens, você vai trocando com sujeitos, né? Se nós utilizarmos aqui a psicologia, por exemplo, vigotskiniana, piorou, né? Porque Vygotsky vai dizendo que a interação é um princípio pedagógico. Então, como é que é a interação com as ferramentas tecnológicas, né? Eu estou aqui fazendo uma exposição e uma outra pessoa faz uma interação, mas o centro da fala sou eu, né? E esse é o modelo do ensino mais tradicional, e é isso que a gente tem tentado fazer diferente lá na escola. Então, nós temos muitas armadilhas, eu penso, né? Uma delas é achar que a interação, né? O professor falou essa questão do corpo, enfim, né? A experiência corporal, que eu acho que nós estamos sentindo na pele como ela faz falta, né? Um abraço, um beijo, né? Muito estranho, você sente vontade e não pode, né? Então, imagina na escola, quando você pensa na complexidade do processo de ensino-aprendizagem, o quanto essa interação é importante, né? Quando a gente vai reduzindo para resolver um problema de calendário escolar, a gente corre o risco de dizer que dá certo e acabar adotando desta forma, né, o uso das tecnologias na escola. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante também, que não dá para radicalizar, né? Então, não queremos o ensino à distância. Não, eu acho que a gente tem que, cada vez mais, incorporar as tecnologias, tem que, cada vez mais, pensar, o professor Joaci falou, é isso que eu tenho lido também, né? Porque a gente precisa de diagnósticos, nós estamos num azar danado, porque nós estamos vivendo um momento político brasileiro em que nós não temos informações precisas sobre diagnósticos mínimos, infelizmente. Isso faz com que, se eu fosse governador, né, ou se eu fosse prefeito, ou se eu fosse diretora regional, né, de uma determinada rede, eu sou diretora de uma escola, isso para mim faz muita falta, porque eu vou ter que tomar decisões daqui para frente, né? Mas, enfim, mesmo não tendo essas informações de onde deveriam vir, né, a gente vai buscando pelas fontes mais, Associação Paulista de Medicina, alguns pesquisadores, enfim, a perspectiva é 2022 mesmo. Então, por isso que não dá para radicalizar, não é ensino remoto, não.
é assumir, nós vamos assumir, algumas coisas são possíveis de serem feitas, nós vamos fazer coisas alternativas remotamente para aquelas crianças que têm acesso, terem, né, pelo menos outros vínculos nesse momento, que não só o da família, percebe? Então, de novo, aquela questão que eu estava dizendo, quem tem que debater isso são as escolas, né, e a gente precisaria de gestores públicos que estivessem investindo nesse debate, né, porque nós estamos falando aqui de 2 anos, né, e não de 2 meses. Então, nós não podemos aceitar paliativos para a educação, nós temos que dizer que nós sabemos que não é assim que se educa, né? Não é assim que se forma. Nós temos que dizer isso. E que nós podemos fazer só até aqui, ó. Isso aqui é possível fazer, mas isso não significa dar conta do currículo, aquele que foi planejado, aquele que está lá nos documentos, aquela base nacional comum que a gente não gosta muito, não dá para dar conta desta forma aqui, né? Nós precisamos dizer isso, os médicos não dizem? Precisamos da UTI? Não há um planejamento? Se abre mais UTIs porque tem lá uma conta que se faz, né? Talvez seja mais fácil na área da medicina, acho que não, mas enfim. Então, nós, educadores, qual é a nossa, quais são as nossas colocações? Nós precisamos nos colocar, nós precisamos dizer para a sociedade, para os gestores, para os pais, para as crianças, até aqui dá, daqui não dá mais. Então, eu penso que nós não podemos, o que é bom disso tudo, se é que a gente pode dizer que é bom, né, tem alguma coisa boa, é que antecipou, né, uma pauta que estava aí um pouco, antecipou essa pauta, e ao antecipar essa pauta, nós temos que ter autonomia de pensamento e pautar as nossas instituições para que esse debate seja feito e que a gente assuma, olha, isso dá para fazer, mas isso não dá para fazer. A gente vai fazer ensino, mas não é ensino, a gente vai desenvolver determinadas atividades remotamente, porque a escola não vai parar, a universidade não vai parar, é importante, é educativo, mas isso não é conteúdo escolar, isso não é dar conta de calendário escolar, mas tudo isso tem que ser amadurecido, né, tem que ser, no primeiro dia em que as atividades acadêmicas foram suspensas na universidade onde eu trabalho, eu não tinha essa clareza como talvez eu tenha hoje, né? Porque você vai escutando, você vai vendo e você vai se colocando, né? Mas espera aí, como é que uma universidade se coloca, né? Como é que uma escola pública se coloca, né? Para a população, para a sociedade, para as crianças, em relação a toda aquela bagagem teórica que a gente carrega sobre o que é ensino, o que é currículo, o que é avaliação, né? Se a gente for pegar o ponto da avaliação nesse processo, já não dá certo, né? Se a avaliação é processual, como é que você vai avaliar esse sujeito que, né? Eu não estou vendo nenhum de vocês, só eu estou falando, né? Então não dá nem para ver se vocês estão gostando ou não estão gostando. Veja bem, como é que eu vou às vezes, na sala de aula, a gente problematiza só por um gesto que um aluno faz, uma cara de dúvida, você já tenta instigar, enfim, né? Então, eu penso que a gente tem que tomar cuidados com essas ciladas, a gente tem que entender exatamente que o nosso ensino é presencial e que nós estamos vivendo uma conjuntura que exige da gente um debate e uma tomada de decisão com bastante consciência e precaução. Acho que é um pouco isso que a gente tem que fazer. Não é fácil, né? Mas não sei se eu respondo. Sim, claro. Professora Magali, pensando nisso que você traz sobre as necessidades de desenvolvimento das crianças, os fatores que compõem aí o processo de mediação da aprendizagem, o que é necessário para que isso se dê. Como professores, que palavra nós poderíamos dar às famílias, né, que estão enfrentando esse momento na conjuntura que as coisas estão se apresentando? Então, temos as redes organizadas pensando o conteúdo, temos as dificuldades de acesso,
Temos as dificuldades próprias de organização da rotina familiar mesmo, algumas famílias tendo que dar uma assistência para suas crianças em meio ao trabalho remoto que desenvolvem, aqueles que podem. Outras famílias em condições de desemprego, de perda de renda, e com toda a questão psicológica que isso acarreta, ansiedade, medo, enfim, né? Angústia. Cenários de doença também, né? Famílias que ou estão doentes ou cuidando de familiares doentes, enfim, e tendo que lidar com essa situação toda. Como educadores, o que a gente poderia dizer para as famílias nesse momento? Bom, No que compete a uma assistência às crianças também, né? Nesse sentido. É muito difícil a gente separar, né? Eu acho que eu falei isso no início, as discussões, elas são tão fragmentadas, por uma herança de um pensamento fragmentado que a gente tem, né? Nada dialético, mas também por conta de como as informações nos chegam de uma forma fragmentada também. Então, parece que discutir educação é uma coisa, parece que discutir a pandemia é outra, parece que discutir ensino remoto é outra, enfim, né? Mas nós não podemos perder essa totalidade. Eu vou dar um exemplo, né? A gente está aqui lembrando em casa que tem que lavar as mãos. Aí, há uns 15 dias atrás, lá no entorno do campus Guarulhos, tinha uma população enorme, lá é cheio de prédios, né? Que não tinha água. Os moradores tiveram que fazer lá né? Algumas pessoas se organizaram e foram lá, Sabesp, enfim, né? Conversamos com algumas pessoas e para que a água chegasse. Então, veja, nós estamos falando da segunda maior cidade, né? Da região metropolitana, enfim, que é Guarulhos. Então, eu não sei muito bem o que a gente, eu não sei o que a gente tem que falar, eu não sei o que a gente tem que falar para essas famílias, né? Quer dizer, o que a gente fala para essas famílias, né? Que estão sem água, que eram diaristas nas classes médias, né? Nas casas das classes médias e que deixaram de receber o seu salário simplesmente, né? Foram dispensadas. São mulheres, a maioria, né, mães de família, que estão sendo violentadas em casa, então a violência doméstica está aumentando. Eu estou olhando para a realidade brasileira, né, eu posso olhar lá para o 1, 2% mais rico do Brasil, também posso fazer isso, mas não, eu estou olhando para onde, no lugar, né, que a escola pública olha, né, quem é que está na escola pública? Então, quando você vê todas essas questões que vão acontecendo, né? Você tem um país que diminuiu, né, a assistência ao trabalhador. Por exemplo, você ter carteira assinada e você ter 13º, fundo de garantia, se você perde emprego, você tem lá o fundo de garantia. Só que não, nós tivemos uma diminuição considerável dos empregos com carteira assinada. Então, isso se reflete agora, né? Como que a escola diz? O que a escola diz para esses pais, né? O que o professor diz? Quer dizer, o que os educadores dizem para essas crianças? Enfim, por isso que eu acho que a nossa responsabilidade, ela é muito grande. A escola, se ela tiver condições de ter o mínimo de inserção ao seu entorno, e aí tem que ser pela tecnologia, eu não vejo de outra forma, eu acho que uma questão que a gente tem que dizer é o que está acontecendo, que é isso, né? Eu fui aos Pimentas essa semana, e lá o comércio está fechado, mas está tudo funcionando, as pessoas na rua, sem máscara e etc. Né? Então, será que esse seria o papel da escola? De tentar informar e efetivamente explicar melhor o que está acontecendo? Talvez, né? Será que a escola, seria uma tentativa, né, a escola tentar desenvolver pelo menos algumas atividades online, com algumas crianças que têm acesso, que essa seria uma forma de chegar a essas casas?
É isso que eu estou falando o tempo todo, a gente precisaria discutir, desde que não fosse tratado como conteúdo escolar, né? Eu não consigo responder diretamente o que nós podemos falar para essas pessoas, é muito difícil. O que eu consigo enxergar, e aí talvez, né, posso ser, enfim, questionada, é que nós não teremos os mesmos. E nós temos que colocar na pauta, principalmente nós, né, que estamos nos cursos de formação de professores, que pesquisamos na área, temos que colocar na pauta essas questões, né, o que é educar numa sociedade com tantas desigualdades sociais. Como é que a gente enxerga os nossos estudantes? Porque agora isso transpareceu, né? Agora transpareceu. Puxa, mas eu nunca tive clareza que um estudante de medicina da Unifesp não tivesse acesso à internet. Não tem, entendeu? Não tem. Alguns não têm. Nós trabalhamos com cotas, né? Então, a realidade, ela foi se escancarando, né? Então, o que falar agora está muito difícil. Eu acho que no momento nós temos que agir. E acho que a ação, né, a ação dos professores ou dos gestores, dos diretores, seria estar pautando essas discussões e vendo quais são os meios de interlocução com o entorno da escola. E essa interlocução muito mais voltada à questão da informação. Eu acho que nós temos que agir porque os nossos estudantes, os pais dos nossos estudantes, as pessoas do entorno que nós conhecemos estão sofrendo um processo de empobrecimento muito rápido. Então, nós temos que agir. E nós temos que, daqui para frente, reformular um pouco qual que é o papel social da escola pública nessa conjuntura de desigualdade social que está escancarada, né, no Brasil, né? A gente tem assistido isso. Acho que é isso. Ok, professora. Professor Jorge, vamos abrir para questões. Temos o professor João e depois imagino que tenhamos mais inscritos, não é? Pode ser? Não estou lhe ouvindo, seu microfone está fechado. Isso, vamos pegando o jeito aqui. Professora Verilda, depois tem uma inscrição, uma pergunta, professora Rita Jovier, não sei se ela está na sala ainda, e há alguns comentários também, mas temos aí na sequência, então, o professor João, professora Verilda e a professora Rita. Ok. Professor João, por favor. Bom, primeiro agradeço, né, a oportunidade de falar, e, na verdade, foi até bom, né, acho que vai ao encontro do que eu estou aqui pretendendo comentar brevemente, ter ficado para depois, porque uma parte das minhas questões a professora Magali acabou tocando, né, nas respostas, né? Então, só vou ser mais breve, então, do que eu seria. Na verdade, vou falar aqui da perspectiva de historiador da educação, de quem trabalha com ensino de história, etc. Eu acredito que o encontro, para além daquilo que nós já da universidade conhecemos, nós do campo da educação, do campo da história, da sociologia, etc., etc., que é o nosso ornitorrinco lá, né? Nós somos um verdadeiro ornitorrinco enquanto país, né? Que é o famoso livro lá do professor Francisco de Oliveira, né? Crítica Razão-Dualista, o ornitorrinco. O Brasil é um verdadeiro ornitorrinco, né? Por quê? Porque essa desigualdade social, esse processo histórico, ele é resultante da nossa modernização conservadora. Então, nós sabemos que é isso. Então, eu queria aqui já deixar explícito isso para dizer que eu vou falar de um dos lados do ornitorrinco, né? Que é o lado da maioria, né? Que é esse lado que a professora Magali estava fazendo referência aí, citando até exemplos, né? Como lá no caso dos pimentas. Então, primeiro que eu acho que é por aí. Nós não podemos, vou falar aqui na perspectiva de professor de universidade, num grupo de estudo e pesquisa que está querendo conversar com a sociedade, não é isso? É esse o objetivo desse encontro. Nós estamos na universidade, somos de um grupo de pesquisa, formamos professores nos campi Guarulhos e Diadema, e estamos querendo conversar com a universidade, com a sociedade, desculpa. Portanto, eu acredito que é nessa perspectiva, né, que a professora Magali está encaminhando mesmo.
o que nós, enquanto universidade, formadores de professores, professores da escola pública, pesquisadores, podemos dizer para a sociedade num contexto de pandemia. E aí, não podemos abrir mão da nossa condição de especialistas, profissionais, educadores. Por isso, a fala, na minha perspectiva, ela tem que ser essa, porque há um perigo aí, que a professora Magali já manifestou, desculpa ficar fazendo referência, mas é, como eu disse, vou ser breve, porque a Magali já uma charada, digamos assim, né? Nós não podemos cair no conto da sereia de entrarmos numa discussão sobre a razão instrumental. Uma parte da sociedade pode começar a pedir para nós, universidade, professores formadores de professores, pesquisadores e professores em sala de aula, substituir toda uma experiência, professor Joaci, gostei muito, de 3.000 anos, por mecanismos de comunicação, tecnologia, mediação via celular, e para descobrirmos o que nós já sabemos. O que nós sabemos? Somos um ornitorrinco, não é? A maioria da população não tem acesso a isso da forma como achamos que tem que ter. Quando tem um celular, e aí entram outros problemas diversos que não cabe aqui discutir, mas todos nós sabemos que no processo recente da história do país, o que essas tecnologias provocaram, o que é uma tecnologia como um WhatsApp, sem nenhum processo de mediação, sem nenhum processo educacional, é uma ferramenta extremamente perigosa. Então, nós não podemos cair no campo da razão instrumental. Então, professora Magali, gostaria que, voltando a uma questão que você colocou lá no início, nessa fala mais macro, é nesse campo que a gente tem que, na minha leitura, desculpa, nós temos que continuar. Tem uma fala macro, estrutural, que nós não podemos perder de vista. E aí vamos entrando nas questões mais, digamos assim, imediatas, que precisamos dialogar com os professores em sala de aula, etc, etc. Mas nós não podemos perder de vista esse primeiro momento. Então, eu acho que nesse instante, exatamente no momento em que vivemos, o perigo é este, da universidade, dos pesquisadores em educação, de todos aqueles que sabem os perigos todos inerentes à questão das tecnologias no campo da educação, perderem a dimensão de que nós temos o que dizer, nós temos críticas a fazer, né? Nós não vamos entrar no campo da razão instrumental. Estou repetindo aqui porque está lá nos frankfurtianos, né? Então, a minha questão, professora Magali, que eu sei que você já de uma certa forma tateou, poderia até ampliar, como nós, professores, formadores de professores, pesquisadores, professores da educação básica, fazendo pesquisa ou não, podemos escapar podemos tensionar, né, sem cair no conto de sereia, o nosso papel social, ou seja, nós temos que ficar permanentemente discutindo a relação entre educação e formação, né? Nós não fazemos ensino, nós não ensinamos ninguém, nós estamos no campo da educação. E educação é um conceito, na minha leitura, inseparável de formação, que é um conceito lá principalmente do Adorno, né? Então, se você pudesse retomar isso, sempre, né, eu sei que é dialética, as pessoas, às vezes, né, eu também estou tentado aqui a entender melhor o que é tecnologia, o que é computador, como eu uso ferramentas que eu não tenho domínio, mas eu fico também confortado quando eu percebo que eu não sei usá-las, porque eu sou formador, eu sou professor que tende ao campo da formação. Lá no início você tinha falado isso. Eu queria também, eu não quero fazer uma discussão mais macro, mas se você pudesse também por aí voltar, que eu acho que você está tateando isso, eu agradeceria, porque estamos como profissionais que eu acho que a gente tem que falar nesse sentido. Obrigado. Obrigada, professor João, por suas considerações. Vamos abrir a palavra para a professora Verilda e fazemos os três, né, professora Verilda, professora Rita, e depois a professora Magali responde ao final. Pode ser assim, Magali? Então, professora Verilda, por favor, com a palavra. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, seus familiares também. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho mesmo considerações. Eu gostaria, assim, de externar uma grande preocupação que eu tenho quando eu vivo este momento da pandemia.
E a minha preocupação vai no sentido, um pouco no sentido do que o Joacir já falou, que o que eu acho que está sendo posto em xeque é o nosso modo de realizar o nosso trabalho. Os fundamentos, eles estão sendo postos em xeque. E eu acho que para aguçar um pouco a discussão, quero retomar a questão corpórea que traz o Joacir, porque o nosso trabalho, a realização dele se dá no momento da aula. E essa aula que vem aí por milênios, executada e fundamentada numa certa direção, ela é colocada em xeque. E não só... Não, tá ótimo assim. Paula, seu microfone está aberto. Mandou pra gente. Obrigada. E não só porque não temos a presença do corpo do outro. Eu acho que a discussão é mais profunda. O tempo vivido numa aula presencial é diferente do tempo vivido numa aula à distância. O espaço, a vivência do espaço é completamente diferente. Como nós aqui, um conversando com o outro e tentando ver nessa imagem, agora vou citar o João, porque é aquele que falou por último, e olhar para essa imagem e reconhecer nessa imagem o João. Então, são esses fundamentos que estão em xeque. E a minha grande preocupação é que se nós não refletirmos sobre isto, nós vamos, infelizmente, vamos ser dragados por todas essas questões que nós estamos discutindo aqui, mas eu acho que vai além, porque vender computadores é negócio. E nós vamos ser dragados por muitas outras coisas. Essa minha reflexão, ela vem porque eu estou agora finalizando o segundo, eu participo de um grupo de pesquisa onde nós temos trabalhado nesses dois últimos projetos do CNPq em torno da questão o ciberespaço e as possibilidades que ele traz para a educação. E acho que seria talvez interessante a gente começar a se aproximar também dessas questões, porque é aqui que vai estar a grande argumentação, entendo eu, Magali, para mostrarmos que o que se faz acolá não se faz aqui. Então, eu penso que é uma questão mesmo que nós temos que nos aprofundar, porque sinto que estamos em xeque. Gente, era essa a minha contribuição. Obrigada por vocês terem me ouvido. Obrigada, professora Verilda. Acho que a professora Rita está conosco ainda, Jorge? Acho que não, né? Então, professora... Parece que saiu. O professor Humberto pediu também a palavra, né? E a Michele fez já alguns comentários, eu creio que ela queira também falar. Então, fica o professor Humberto, e se for possível, a Michele, se ela desejar. Assim a professora Magali deseja comentar as falas de João e Gerilda, ou a gente abre para Humberto e Michele, como você prefere fazer? Poderíamos ouvir as outras duas, e aí eu respondo, né? Pode ser? Ótimo, professor. Respondo não, na verdade debato, né? Conversa, né? Professor Humberto, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todas e todos aí, uma satisfação estar com vocês, ainda que à distância, né? E
queria também cumprimentar a professora Magali pela exposição, o colega Jorge, a professora Ítali, e dizer que a gente vai ouvindo os colegas e temos acompanhado a situação que temos vivido nesse período, né, e o que vai deixando a gente, é claro, cada vez mais, além de toda a perplexidade, né, eu diria que vai me abatendo um desânimo, na verdade, muito grande, né, do que vem pela frente, que vai se acumular as perdas que nós temos tido na área de educação nos últimos anos, né, porque a gente tem debatido isso já desde do início desse período que nós estamos vivendo do governo federal, né, a partir do governo Temer, né, as perdas que a gente foi acumulando em função do que a gente tinha conseguido minimamente avançar, né, do final do golpe militar para cá, até o período que inicia o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro. Então, nós vemos um acúmulo de perdas, e que isso, não adianta a gente querer ser, não é questão de querer ser mais otimista, mas nós temos que ter esse dado de realidade que as coisas vão só piorar, vão se agravar mais. Esse é um dado de realidade que eu acho que é como a gente lida com isso, né? Toda aquilo que a gente vinha tentando denunciar e mostrar que nós estávamos retrocedendo, que havia conseguido minimamente avançar ao longo dos anos que ficou sob a égide mais da Constituição Cidadã, né? A partir do momento que essa Constituição passou a ser violentada, né? Nós fomos retrocedendo do que tínhamos avançado minimamente. E agora, com esse quadro da pandemia, com esse governo federal, com os cortes todos que foram tendo, claro que não temos que ter otimismo que a coisa possa tomar outro rumo, a não ser o agravamento dessa situação, e pela fala, acho que já ficou claro, né? A professora Magali começou apresentando esses dados das desigualdades em termos educacionais, e o colega Joaci também já foi chamando a atenção que essas desigualdades sociais, à medida que elas vão aumentando, né, nos próximos anos, vai piorar essas diferenças educacionais. Então, acho que o que nos coloca um desafio grande, que é nisso que eu tenho tentado pensar, né, é o que a gente vai priorizar. Acho que nós que estamos na universidade pública em especial, porque infelizmente também não podemos contar muito com o ensino superior privado, mas o que as universidades públicas que ainda têm, né, resguardado em uma certa autonomia, pode priorizar para trazer para o debate, né? Então, na área de formação de professores, como nós sabemos, sempre tem insistido essa relação da questão do ensino presencial com EAD, a questão que me parece, de fundo, é o que também já foi trazido aqui, a professora Magali já começou problematizando isso, e os demais colegas reforçando, é qual é o papel da escola e a concepção de ensino-aprendizagem que nós estamos trabalhando, né? Eu acho que é claro que esse cenário, novamente, nos traz essa discussão, mas essa é uma questão que a gente já vem trazendo há algum tempo no campo da formação de professores, e que a gente vem perdendo, vem perdendo porque o que tem sido hegemônico é a pedagogia produtivista dentro da ideia da racionalidade técnica que o senhor João fez a referência, né? Então, isso já está dominando, né, a área educacional há tempo. Nós temos tentado fazer um movimento contrário, né? Agora, é claro que isso vai ser exacerbado, né, pela presença de toda essa questão dos instrumentos do ensino remoto. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse sentido, é claro que eu também nunca tive uma posição de rechaçar, que não faz sentido no país do tamanho do nosso, a educação à distância, ela tem um espaço muito importante. Aliás, eu sempre tenho defendido também que, em muitos trabalhos que a gente acompanha, de pessoal que trabalha seriamente com a educação à distância, a interação, às vezes, ocorre mais do que a presencial. Eu acho que não adianta nos iludirmos, né? O ensino presencial, ele não é depositório de todas as maravilhas, né? A gente vem criticando há tempo que você tem ensino presencial, o aluno fica lá numa atitude totalmente passiva. Isso ainda é o predominante, né? Então, essa questão da presença, da interação, isso passa por uma discussão do que nós entendemos de concepção de ensino-aprendizagem, né?
Então, o que eu queria, voltando à ideia, né, de pensar o que nós vamos priorizar para trazer para o debate, enquanto papel da universidade pública, né, me parece que é o que a Magali também já indicou, em relação à questão problematizou, né, que nós temos que exigir, fazer muito barulho mesmo, de questão de abrir espaço para que seja feito o debate. Ouvir, principalmente no caso da educação básica, os professores. Eles não estão sendo consultados novamente, né? Eles estão recebendo um pacote pronto que tem que ser feito, né? Do mesmo modo, os pais também não estão sendo chamados. Nós estamos tendo uma oportunidade que me parece ímpar, que é dos pais conviverem com as crianças em casa e fazer, em algumas situações, virar professor, né? E a gente tem visto com as experiências, os relatos muito interessantes, né? Eles vendo que, opa, ser professor não é tão simples assim, né? Tenho ouvido muito relatos de alunos, né, brincando que a mãe não sabe ser professora, e os pais mesmo também reconhecendo isso. Então, acho que, como é que a gente pode, me parece que um caminho seria esse, em tentar tensionar esse ponto, né? Temos que abrir o debate, né? Mais do que nunca mostrar para os pais, para as crianças e jovens, né, o que é o papel da escola e que perspectiva a gente pode caminhar nesse sentido, né. Mas o que eu queria, então, além dessas considerações, é colocar para a professora Magali, como ela está na posição aí de direção acadêmica do campus lá de Guarulhos, né, da nossa universidade aqui da Unifesp, uma possibilidade que eu estou vendo, pelo que nós temos ouvido e acompanhado, e aqui também já foi dito, né, nós não vamos ter uma volta, né, não tem um dia de uma volta ao que era antes, isso não vai ocorrer, né, nós estamos trabalhando já com essa perspectiva de, talvez até 2 anos, né, nessa condição do que pode ser resolvida a questão do combate mesmo ao coronavírus, né. Considerando isso também, então essa volta, ela não vai ser como era antes, isso que eu estava falando, né. Nós vamos ter que, me parece que a gente tem que ir pensando num modelo misto. Nós não vamos voltar a ter só o ensino presencial e nem vamos continuar só com a atividade remota, porque também estamos vendo, já foi traçado aí os dados dessa dificuldade, em função das desigualdades sociais, de ter acesso, né, a esses instrumentos para o ensino remoto. Então, pensando numa possibilidade de modelo misto, né, que eu estaria chamando, assim, nós vamos passar a ter alguns encontros presenciais, em número menor, talvez, do que a gente vinha tendo, e vamos trabalhar à distância, remotamente, numa outra parte do tempo. Eu acho, me parece que isso é interessante, porque daí nós vamos privilegiar muito esses momentos do encontro presencial, né? Então, se o encontro presencial, ele numa concepção mais tradicional que a gente sempre refutou, né, eu acho que agora é o momento de falar, olha, o que nós vamos fazer com esse momento que é tão privilegiado que a gente conseguiu vir aqui e ter esse encontro presencial, né, e que aí acho que abriu espaço porque eu estou chamando de poder abrir esse debate do papel, né, do ensino presencial, efetivamente falando, que o difere da educação à distância, por tudo que já foi aqui argumentado. Então, eu queria ouvir da Magali se ela tem algum dado nesse sentido, como é que ela vê essa possibilidade disso que eu estou chamando de modelo misto, né, você ter alguns encontros presenciais, até pensando nesse período mesmo, mais a curto prazo, que me parece que não dá a pena trabalhar com as turmas, como você estava falando, professora, de 70 alunos numa sala de aula, falando só no caso da universidade, né, mas aí a gente pensa do mesmo modo na educação básica, né. Então, que possibilidade que teria de ter uma divisão de turmas? Eu não vou ter mais 70, não tem como colocar 70 numa sala de aula só, pensando na questão do distanciamento, pensando no tamanho do espaço físico da sala, né? Nós vamos ter que dividir essas turmas, né, para esses encontros presenciais. Então, se a universidade tem discutido um pouco por aí, né, o campo dos gestores dos campos, né, se essa é uma possibilidade, se está sendo aventada, né, e pensar como que ver essa possibilidade que eu estou chamando aí desse modelo, né, para a gente poder ir pensando o que ficaria, como é que a gente pode pensar a atuação nesses espaços de atuação presencial
e o que poderia ficar reservado para aquilo que seria o espaço remoto, do ensino remoto, né? Okay, acho que era isso. Obrigado. Ok, professor Humberto. Eu devolvo a fala para a professora Magali, porque, pelo que eu entendi, a Michele retirou a inscrição, né? Por favor, Magali. Bom, são três problematizações bastante difíceis de responder, mas eu vou responder um pouco, ou colocar alguns elementos em relação ao que eu tenho pensado sobre tudo isso, né? Eu vou começar um pouquinho pela fala da professora Verilda, acho que ela complementa, né, essa ideia do que é efetivamente esse encontro pedagógico, né, o que é a sala de aula, o que é a troca de conhecimento e também de interações, né, de relações que a gente estabelece com o outro, mas no fundo, me pareceu que a professora Verilda coloca o questionamento que também nós não podemos deixar de ter, né, a quem interessa o ensino à distância. Então, eu falei um pouco isso na minha fala lá atrás, né, de repente tem lá o ensino remoto e você já tem todo o material, apostilas prontas para entregar para as crianças, foi rápido demais, né? É rápido demais porque existe um mercado das editoras, né, e algumas empresas que a gente conhece, algumas fundações que, de certa forma, têm muito interesse nesse nicho de mercado, né? Porque entendem a educação como uma mercadoria. Então, esse debate é um debate importantíssimo, né? Quando a gente começa a colocar em xeque, né, a questão do ensino presencial, nós podemos, ou estaremos, né, caindo nessa armadilha mesmo, de que estaremos dando bastante munição, digamos assim, né, para quem defende o ensino à distância, que é um ensino mais barato e que rende, né, rende bastante. Então, eu penso que isso está em xeque, a professora Verilda tem razão, isso está em xeque, né, de certa forma eu falei um pouco isso, mas não com tanta clareza, eu acho que ela ajuda a sintetizar essa ideia, né, que já está posto, né, na formação de professores, a grande maioria dos cursos é na área de pedagogia, por exemplo, à distância, que já está posto, né, o mercado já provou que esse é um nicho importante, né, e acho que, tendo em vista a pergunta do João, né, qual seria, então, o nosso papel, como é que a gente pode escapar, né, tensionar mais essas questões, eu penso que somos nós, não são os médicos, não são os economistas, somos nós, da área da educação, que temos que tensionar, sim, e dizer o que nós sabemos. Eu tenho me preocupado muito com isso mesmo, e ficado muito incomodada, né, e tentando analisar um pouco a conjuntura e entender, na verdade, a área de educação, ela fica mais retraída, porque eu estou falando agora na universidade, né, no espaço de produção de conhecimento, né, na universidade e na pesquisa, na pós-graduação. Ela fica um pouco, né, inibida, porque, na verdade, esse é o lugar que ela é colocada o tempo todo, né, onde estão as licenciaturas, né, no interior das universidades, onde estão os programas de pós-graduação, qual espaço que a gente tem para falar. Então, a gente também vai assumindo um pouco esse espaço nas instituições que a gente trabalha, sem querer, não sei, enfim, podemos debater isso outra hora. E agora é o momento, isso que eu falo, se tem alguma coisa boa, né, agora é o momento de nós dizermos. Então, assim, a pandemia, conforme a gente vai vendo as reportagens, os gráficos, se você não tem conhecimento de matemática, de leitura de gráfico, se você não consegue comparar porcentagens no tempo, você não consegue fazer uma análise, você precisa de especialista, porque é difícil de analisar. Mas o que isso mostra para a gente? O quanto é importante a questão do conhecimento integrado, da interdisciplinaridade, né? De você olhar um fenômeno de diferentes ângulos, né? A educação, o setor da educação, está sendo chamado para isso, João. Não é só uma questão de tensionar, eu acho que é uma questão de nós nos colocarmos, né? Vou pegar um pouco a fala, né? Acho que foi o professor Humberto que falou, o João, enfim, acho que o João, né? Como pesquisadores, como professores, né? Tem aqui professores da educação básica, então, de que lugar estamos falando, né? E o que nós temos que fazer? Então, acho que nesse primeiro momento é entender que nós temos o que falar como profissionais de educação,
E nós estamos sendo chamados a falar. E se alguém não quiser ouvir a gente vai fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós não temos só pessoas do grupo de pesquisa, a gente tem outras pessoas aqui, tem aqui um professor lá da universidade, né? Lá no Rio de Janeiro, enfim. Então, acho que é isso, né? Provocar esse debate. Mas a gente tem que entender que nós estamos sendo chamados e nós precisamos ocupar o lugar para o qual nós estamos chamados, João. Então, eu acho que essa é uma questão, né? A segunda questão é como é que a gente tensiona isso, né? Então, acho que tensionar é fazendo essas discussões de fundo mesmo. A quem interessa a educação à distância, por que não dá para substituir um ensino presencial, né? Para falar bem simples, né? O ensino presencial para o ensino remoto. Qual é a nossa concepção de ensino? Ela está dentro de uma concepção de informação que, por sua vez, abrange uma concepção de educação. Nós não podemos rifar as nossas aulas, porque nós estamos rifando os nossos cursos, nós estamos rifando aquilo que estão nos nossos projetos de formação, né? Seja no ensino básico, seja na universidade, etc., etc., né? Na escola, então, como universidade, a gente tem que tensionar dentro, e tem que tensionar a escola. A universidade, que está mais próximo da escola, que esse foi um caminho que foi sendo percorrido, né, nos últimos anos, a gente tem discutido isso no campo da formação de professores, muitas universidades se aproximaram das escolas. Então, acho que a gente tem que criar um vínculo remoto, digamos assim, com as escolas e com esses professores. Nós deveríamos estar conversando com essas escolas, eu acho. Já até fiz uma proposta lá na universidade, mas eu não tenho fôlego para levar a cabo, né? Mas nós deveríamos estar conversando junto com os nossos estudantes de licenciatura, com esse debate aqui agora, ele tinha que estar lá na escola, com as ferramentas que existem, são possíveis de serem trabalhadas, né? Por quê? Porque a gente tem o que dizer para a escola e a escola tem o que dizer para a gente. E se a universidade pública debater com a escola pública, a gente fica com uma voz muito mais forte para dizer, enfim, para a sociedade em geral e para os gestores, principalmente, né, que nós temos o que dizer e o que a gente está dizendo é uma coisa muito importante, né? Eu penso que essa é a nossa forma de debater. Eu acho que entender também o lugar que nós estamos e, às vezes, nos colocamos, nos ajuda a sair desse lugar. Então, você tem lá o MEC, um painel dizendo o que as universidades estão fazendo. E aí aparece aquelas universidades que estão, por exemplo, fazendo pesquisa sobre o Covid, ou a questão de uma máscara diferente, enfim. Então, você vê lá a área de exatas, vê lá a área de biomédicas, tal. Cadê as ações? É uma pergunta que eu tenho me feito. Cadê as ações da área da educação, das licenciaturas, discutindo nas universidades com a educação básica? Agora é o momento de nós fazermos isso. Não adianta só tensionar entre nós temos que tensionar e mostrar as caras para a sociedade, eu penso isso. Como? Fazendo exatamente isso que a gente está fazendo. Agora, a gente precisaria colocar, não essa aqui minha, que é a primeira, mas, enfim, a gente precisaria colocar isso para circular, esses debates para circular. Precisa fazer isso junto com a educação, com as escolas públicas, sem dúvida nenhuma, né? E vocês... A ideia dos grupos de pesquisa aqui é essa, né? Chamar os gestores da educação pública, os professores, né? Educação infantil, ensino fundamental. Eu acho que essa é uma proposta muito boa, mas tem que dar mais visibilidade. Eu tenho aí depois vou conversar com a Ítali, com o Jorge sobre isso. Então, eu penso que, só para arrematar, né? Eu penso que a Verilda faz uma questão importante, a quem interessa o ensino à distância. Eu penso que eu já coloquei várias questões e a área de educação, nós, formadores, educadores e pesquisadores, temos que tensionar em todos os espaços, lá com a educação básica e dentro da universidade. E, pensando um pouco no que, sem desconsiderar a conjuntura, né, não
nós temos a obrigação de não descolar a discussão da educação, né, com a discussão das características do país que nós vivemos. Então, a gente quer melhorar a qualidade? Então, tá bom, tem que ter política pública. Para ter política pública, tem que ter orçamento. Para ter orçamento, precisa derrotar a legislação, a famosa 95, que institui o limite lá do teto orçamentário. Veja, não dá para discutir, né, a educação se a gente não discutir essas outras questões. Por isso que fica muito difícil, né, porque a conjuntura, ela está muito difícil, porque se você polariza dessa forma com o conhecimento que a gente tem, você está ideologizando o debate, né, para não dizer outras coisas. Então, é muito difícil, está muito difícil de a gente convencer a sociedade, por conta das polarizações que foram sendo criadas, né, no próprio debate. Por isso que a gente tem trabalho dobrado, mas a gente tem que fazer a gente não pode fragmentar, né, tensionar essas questões dentro de um conjunto de outras questões que foram sendo desconsideradas e que vão deteriorando, né, como o Humberto falou, a educação. Nós já tínhamos essas mazelas, né, agora elas estão escancaradas e nós estamos sendo convidados a assumir um lugar que nós precisamos dizer que nós não queremos. No entanto, professor, só para terminar, o professor Humberto fez aí uma proposta, digamos assim, né? Humberto, eu não tenho resposta para isso, mas eu tenho me preocupado muito com o tempo que a coisa vai se estender, entendeu? Com o tempo que a coisa vai se estender, pensando, inclusive, no ano de 2022, enfim, né? Se a gente for pensar nessa perspectiva, não dá mais para pensar em sala de aula com 35 crianças na educação básica, nem em sala de aula com 70 professores no ensino universitário. Então, eu não sei se é isso, mas eu já até pensei nisso que você falou, em revezamento, em 2 turmas, em turmas menores, né? Para isso, você vai ter que redimensionar o calendário escolar, 200 dias letivos de tantas aulas, agora vão ser menos aulas, ou mais dias letivos. Você vai ter que descolar do calendário civil. E essas coisas, quem tem que discutir somos nós. Nós temos que dizer, é possível? E não só do ponto de vista pedagógico, da própria jornada de trabalho. Você vai fragmentar escolas, uma questão que eu não falei lá atrás, né? Por exemplo, o professor de educação e ensino fundamental, ele tem uma sala, o professor de ensino médio tem 5, 6 salas. Como é que você pensa em ensino remoto, percebe? Com esse número de alunos. Então, como é que você vai fazer? Você vai fragmentar as salas de aula do ensino médio? Tá bom, você vai precisar de mais professores. Quais são as condições de trabalho? Vai contratar precariamente? Percebe, Humberto, como é tudo muito difícil? Por isso que eu sempre chamo a atenção de que nós tensionamos essas questões e nós cobramos dos gestores, né, dos dirigentes públicos, porque isso tem que ser política pública. Não tem acesso à internet se não tiver inclusão digital, vai ter que gastar dinheiro com computador, com internet de graça. Alguém colocou aqui nas questões, né, a questão da China, que disponibilizou e etc. Sim, se a internet fosse disponibilizada de graça para a maioria da população, isso já facilitaria bastante. Não tiraria do foco esses tensionamentos, mas já facilitaria. Então, eu penso que o nosso papel é esse, é nós primeiro entendermos a valiosa contribuição que nós temos que dar para a sociedade, nós temos obrigação e podemos, essa valiosa contribuição, esse tensionamento de que nós não vamos resolver o problema da educação com o ensino remoto, e o olhar para a realidade, para uma conjuntura que vai assim, vai continuar, né? Não vai terminar de um dia para o outro. Mas não somos nós que vamos dar a solução. A gente tensiona, a gente explica como profissionais e como pesquisadores. E a gente cobra, né, a quem é de direito, e aí a gente pode cobrar de diferentes maneiras, né? As associações ontem, Amped, Ampai, Fineduca, escreveram uma carta para o Conselho Nacional, acho que essa é uma forma, né? Tem outras.
a gente cobra porque nós teremos que ter não só práticas diferentes na escola ou na universidade, mas políticas públicas diferentes. E isso envolve orçamento, e isso envolve repensar toda a organização do orçamento, né, voltado para a educação e para a saúde, e isso envolve pensar num outro modelo de Estado, e isso envolve a gente escancarar também aquele modelo de Estado que vinha sendo, ou que vem sendo, né, instituído aqui no Brasil. Então, nós estamos numa situação bem complexa, é muito diferente discutir pandemia na China, na Itália e no Brasil, é muito diferente, né, mas nós temos todos esses elementos e temos competência para tensionar, vou usar bastante essa palavra do João, né, tensionar, dialogar, cobrar, conversar, dialogar, principalmente dentro das nossas universidades e com a escola pública. Enfim, acho que é isso. Ok. Nós estamos já chegando aí no limite do nosso horário, né? Então, caminhamos para o encerramento do nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer. Oi, Rita, tinha mais uma... assim, o Alessandro pediu a palavra, né? Tenho visto esse final, mas ele pediu a palavra ali, não sei se é possível ainda, se for, senão a gente deixa conversa com ele. Por favor, Alessandro. Oi, bom dia. É rápido, na verdade, assim, Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite aí. Quem fala aqui é um professor da Escola Pública do Estado de São Paulo, que no momento está licenciado no processo formativo do mestrado. Muitas das preocupações aí angustia muito, né, o processo da pandemia, porque efetivamente revela todos os processos, todas as questões relacionadas às diversas desigualdades que nós temos, né. Mas que eu queria efetivamente só fazer uma colocação que é uma das minhas reflexões agora, né, efetivamente foi o que o professor Joaci colocou. Efetivamente, o que é que essa coisa de aula, o que o Estado pensa, o que é aula, o que o Estado pensa do que é escola, nesse sentido a gente vê um desdobramento, efetivamente, de que o Estado tem essa ideia de que a escola é um lugar de repositório, onde as coisas estão muito verticalizadas e coloca isso, que os professores têm que fazer isso, sem efetivamente consultar-nos, né, e eu vejo isso pelos meus amigos que são professores que estão, né, recebendo centro de mídias, no caso da escola estadual, do caso da escola pública, e essa questão, né, do que o Estado pensa o que é aula, que vem a ser efetivamente no processo do que é a pandemia, a gente falar da questão de ensino-aprendizagem, o currículo, a gente vê exatamente o que a Magali colocou, questão de dados, de gráficos, mas o que é que os professores pensam sobre isso? O que é que o professor de matemática pensa sobre isso? Nós não somos... O que é que o professor de geografia, eu sou professor de geografia, trabalhar com qual a geopolítica da pandemia? A gente vai ficar, né, nesse sentido, eu acho que é necessário pensar a escola, e sobretudo a escola pública, está em disputa, né? Efetivamente, o que observamos aí, material que já chega, feito, quais são, no sentido do ensino remoto, quais são as empresas que vão possibilitar a questão dos estudantes terem acesso a um pacote de dados, tem alguém ganhando aí, e a escola pública, mais uma vez, está em disputa. Eu queria só colocar outras colocações aqui para fazer, mas já a questão do tempo fica para um outro momento. Ok, obrigada, professor, por sua colocação, suas colocações. Professora Magali, quer fazer algum último comentário? Não, acho que é isso mesmo, o professor tem razão, né? A gente está falando isso o tempo todo, né? A quem interessa a educação à distância, qual o nosso papel, o que nós temos para falar, e é isso, não é diferente. A escola pública está em disputa mesmo, né? A educação pública está em disputa. Agora cabe a nós escancarar mais ainda, né, as mazelas da educação e propor ações, enfim, pensar um pouco, cabe a nós pensar, né, não adianta só fazer o diagnóstico, né, o diagnóstico ele está feito, a gente tem clareza, alguns de nós têm bastante clareza, enfim, mas agora nós temos que pensar, tá bom, acho que o João nos provocou a isso, né, então, o que fazer, né, para desmascarar essa disputa,
né, e dizer o quanto a educação pública é importante para a população brasileira, seja na educação básica, seja no ensino superior, o quanto é importante a escola, o quanto é importante a universidade, e o que a gente precisa para elas funcionarem efetivamente, né? E aí, essa não é uma discussão diferente daquela que a gente já vem discutindo, né, pelo menos nos nossos grupos de pesquisa, enfim, mas agora num contexto de pandemia, né, esse é o complicador, mas é isso que a gente vai fazer, tem que fazer daqui para frente, né, com propostas como essa. Acho que nós já estamos encerrando, né, Ítali, eu queria agradecer imensamente, né, eu sou vigotskiniana, então, conforme a gente vai sendo provocada e vai falando, enfim, né, vai pensando, a gente também vai reorganizando o nosso pensamento, né, então eu queria dizer que espero ter atendido as expectativas, mas eu queria dizer que, para mim, pessoalmente, esse espaço foi um espaço muito importante, inclusive, para reorganizar, né, com as falas distintas, né, reorganizar o meu pensamento e ter a certeza de que a gente pode deprimir um pouquinho, porque, como o Humberto falou, a situação é desanimadora, né, do ponto de vista da civilização mesmo, né, mas a gente não pode, é só um minutinho de depressão e a gente tem que reorganizar mesmo o pensamento e pensar que a gente tem, mais do que nunca, um papel, principalmente quem está na universidade, pesquisando, né, tem um papel fundamental, os professores lá da educação pública, fundamental para pautar, né, essa discussão sobre educação. Então, isso tem que dar ânimo, né? Então, estou dizendo que eu saí mais animada, estou mais animada, é isso. Muito obrigada a todos, e até outra hora. Nós agradecemos também, professora, as suas contribuições, que nos ajudaram, né, iluminaram, assim, um pouco a reflexão, o debate. Agradeço também a participação de todos que nos acompanharam nesse momento reflexivo sobre a educação, né? A ideia desse ciclo é propiciar um espaço, propiciar condições para que possamos coletivamente construir, né, coletivamente a universidade, a escola, formas para compreender o momento que a gente vive e esse novo normal, né, que se estabelecerá tanto na sociedade, em termos mais amplos, como na educação, mais particularmente, né? Eu quero lembrar que na próxima quinta-feira, dia 30, no mesmo horário, às 10 horas, nós teremos mais um momento, né, de diálogo, de reflexão sobre as experiências educacionais de professores da educação infantil. Recebo aqui que, além, né, como eu falei no início, da participação das professoras Célia Serrão, da Unifesp, e Renata Dias, da Prefeitura Municipal de São Paulo, nós teremos a participação dos pós-graduandos Edivaldo dos Reis Oliveira e Jéssica Blasques da Silva, apresentando o relato da situação da educação infantil de Guarulhos. Mais uma vez agradeço a todos. Professor Jorge, tem algo? Só agradecer a todos, muito obrigado, e vamos até a próxima semana, temos mais. Muito obrigado. Ok. O grupo que aqui participa vai receber, né, professor Jorge, como foi hoje, o convite para a sala, novamente, do encontro da semana que vem, é isso? Isso, vamos fazer novamente o convite e vamos enviar. Atentos ao e-mail, não é isso? Para participação, né, para receber o link da participação da semana que vem. Gente, muito obrigada, nos vemos na próxima semana, dia 30, e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.